E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula. Dessa vez, aula de História. Isso mesmo, a gente está continuando aí trabalhando sobre a questão da origem do comércio. E é claro, não poderia deixar de falar um pouquinho também sobre o surgimento das primeiras moedas e, é claro, a questão do dinheiro. Mas qual será a diferença entre moeda e dinheiro? Será que é tudo a mesma coisa? A gente vai descobrir hoje nessa aula daqui de História. Mas antes disso, antes de passar aí para essa questão financeira, certo? Essa questão aí do dinheiro, vamos rever aí um pouquinho como foi que surgiu o comércio. Você lembra aí como é que foi que a gente falou um pouquinho nas aulas anteriores? Não? Então vamos lá. O comércio, certo? Ele surge logo após o desenvolvimento, certo? O avanço da agricultura, certo? Os primeiros grupos humanos que eram lá nômades, eles viam em busca de alimento, eles não ficavam fixos muito tempo em uma região devido a essa falta de alimento. Eles, através da observação de que as plantas que eles jogavam no solo cresciam novamente, certo? Eles começaram a cultivar, a criar ali, certo? Em pequenas regiões, pequenas áreas próximas, principalmente de rios, seus cultivos para justamente ter aí uma fonte de alimento. E com isso, é claro, eles deixaram de ser nômades, um grupo que varia de um local para o outro em busca de alimento, para se tornar sedentários, ou seja, fixando-se em uma região, em um determinado local, para justamente poder acompanhar ali todo o desenvolvimento daquela plantação que eles fizeram, certo? Com esse surgimento da agricultura, essas primeiras agriculturas, os grupos humanos vão ter um grande aumento na população, certo? E também, ao mesmo tempo, vai ter um grande aumento na quantidade de alimento. Essa relação aí da quantidade de alimento para a quantidade de população, certo? É diretamente proporcional. Quando se aumentou a quantidade de alimento, também se aumentou a quantidade de população disponível, ou seja, com mais alimentos disponíveis, há uma quantidade maior, uma chance maior de que esses mesmos grupos humanos eles pudessem se desenvolver. Ok, entender até aí essa parte da agricultura. Os seres humanos eles conseguiram se fixar na terra, conseguiram se desenvolver, criaram aí as primeiras vilas, as primeiras cidades, certo? Tudo junto ali, próximo dos rios, certo? Os rios aí que são justamente tanto fonte de água quanto uma fonte de fertilização aí para essas terras. Essas terras próximas dos rios são justamente as terras mais férteis. Mas o que é que tem isso a ver com a questão do comércio? Muito simples. O comércio, certo? Ele surge como uma necessidade de troca de produtos, tá certo? Esse é o primeiro, assim, os primeiros passos do comércio. Lembra que eu falei que houve um grande aumento na produção, a produção de alimentos, principalmente? Pronto. Através dessa grande produção de alimentos, muitos dos alimentos permaneciam ali em excesso, ou seja, eles não eram consumidos, tá bom? Lembrando aí, ó, que as primeiras agriculturas é uma agricultura de subsistência, ou seja, é uma agricultura que busca ali justamente suprir as necessidades básicas daquele grupo com relação justamente à questão do alimento. O que sobra, certo? Se não fosse utilizado, não fosse trocado, ele acabaria justamente se perdendo. E aí por isso é que surge justamente o comércio. Primeiramente com trocas diretas, que a gente vai chamar de escambo, certo? Esse comércio entre geralmente tribos vizinhas ou povos que tinham algum tipo de relação amigável, certo? Ocorre desde, por exemplo, a troca de alimentos com outro alimento, até mesmo troca de alimentos com outros produtos, como artesanato, como questão de vestuário, certo? Com aí questão, por exemplo, de armas. Tudo isso fazia parte aí dessas relações iniciais do comércio, tá certo? As relações aí de troca direta não tinham ainda uma clareza muito precisa aí com relação a quanto equivale cada produto. Por exemplo, eu poder trocar muito bem uma vaca por uma galinha, certo? Nesse início não existia aí muita definição de qual seria o valor de cada produto. Com o passar do tempo, esse comércio ele passa a cada vez mais ir se aprimorando, certo? Se desenvolvendo essa tecnologia, e com isso os valores vão, é claro, modificando, tá certo? Por exemplo, 2 galinhas por um porco, ou então 5 galinhas por uma vaca, e assim eles vão se ajustando. Após um certo período, essa questão de trocas diretas, de escambo, já não se tornam mais tão úteis quanto eram antes. Então o que é que acontece?
para que eles possam continuar ainda comercializando, trocando aí os produtos que eles têm disponíveis, que eles têm em excesso, surgem aí as primeiras moedas. As primeiras moedas que nós temos aí registro não são como a gente conhece hoje. Às vezes, por exemplo, poderiam ser ali questão de sementes de trigo, certo? Ou então, por exemplo, ainda conchas em alguns locais, ou qualquer outro objeto que demandasse ali, tivesse algum tipo de valor cultural, tá certo? Ideia aqui para que vocês entendam com relação à questão da moeda. A moeda é um objeto ou alguma coisa que se refere justamente a um determinado valor dependendo da cultura. Por exemplo, em uma região conchas podem não ter valor nenhum, mas em outra, em alguma cultura específica lá do passado, essas mesmas conchinhas teriam um grande valor comercial, certo? Serviriam ali como uma forma de troca. Ok, mas isso quer dizer que eu poderia trocar qualquer coisa por conchinhas em qualquer canto do mundo? Não, a resposta é não, certo? Por quê? Primeiramente, depende aí da questão cultural, como eu acabei de falar, certo? O valor de cada moeda depende da cultura onde ela está sendo empregada. Segundo, tem o fator da confiança. Sem confiança, certo? Uma moeda é simplesmente nada, não tem valor algum. Então, você depende aí da questão cultural e da questão da confiança, para que essa moeda justamente tenha alguma representatividade, tenha algum valor representativo. Beleza? Como essas questões aí de moedas são ainda muito arbitrárias, certo? Não tem aí um valor definido, tem certos problemas aí, por exemplo, de trocas entre povos distantes, povos que não têm aí o mesmo compartilhamento da cultura, certo? Por exemplo, em um determinado canto eu troco lá por sementes, grãos de trigo e outros por concha. Como é que eu vou fazer essa conversão? Às vezes isso aí era um pouco difícil, certo? E até mesmo tornava uma troca complicada para ocorrer. Com isso, com essa questão dessas moedas tão diversas, é que surgem aí justamente as primeiras moedas, vamos dizer assim, com um valor real, certo? Com um valor ali garantido por um governo, que aí a gente vai chamar não de moeda, mas sim de dinheiro, tá certo? O dinheiro ele é basicamente uma moeda que eu tenho ali através de um órgão ou de uma instituição centralizada a direção daquele valor como sendo padronizado, certo? Ele vai ter ali um valor que não vai ficar apenas preso à questão cultural, certo? E ele vai ter também a própria questão da confiança de que aquela moeda, aquele dinheiro, no caso, ele possui valor real. Esses primeiros dinheiros que nós temos registro foram justamente através de moedas cunhadas. O que são moedas cunhadas? São moedas forjadas, certo? Através da cunha, que se utilizavam ali justamente materiais preciosos. Por exemplo, prata, ouro e outros materiais, outros metais que tinham aí um grande valor para as regiões. Por exemplo, em algumas localidades, a moeda de prata valia muito mais até do que a de ouro, certo? Dependendo aí da escassez desse material em algumas regiões, certo? E o mesmo acontecia com outros tipos de moedas. O que você tem que ter em mente? Quando a gente fala de moeda, a gente vai lembrar aí de algo arbitrário, algo sem uma conexão fixa, certo? Sem um padrão definido, e que basicamente está estruturado na questão cultural e da confiança. O dinheiro ele vai estar ligado justamente à ideia de que vai ter uma moeda padronizada, reconhecida por um governo, certo? E que ela vai ter ali, através das suas moedas cunhadas, vai ter ali um valor determinado em qualquer canto que for. Por exemplo, eu levo uma moeda de ouro, certo? Uma moeda de ouro lá que vai estar cunhada com a insígnia, o brasão, o rosto de quem for o governante daquela região onde ela foi cunhada. O que importa ali não é o valor, não é o desenho necessariamente. O desenho é mais uma forma de garantia de que essa moeda ela é real, ela é original, tá certo? O que vai ter valor ali vai ser justamente a questão do material empregado para fazer essa cunhagem. Por exemplo, ouro, prata. E aí com isso eu tenho justamente uma estabilidade para esse comércio. Essas aí são as primeiras moedas que nós temos registro. Com o passar do tempo, como aí no caso da China, certo? A gente vai ter
o surgimento das notas de papel, que são outras representações, certo? Também forjadas aí dentro dos governos, como uma forma justamente de se trabalhar com essas trocas de produto, sem necessariamente eu estar tendo que levar dinheiro em moedas com um valor determinado, certo? Com um valor real. Essas moedas em notas, elas vão servir ali como representações de que aquilo é uma promessa de que você pode comprar coisas com ela, certo? E aí, claro, vai ter essa questão da confiança, que a gente já falou, da questão justamente de ser uma moeda padronizada, por isso que a gente vai chamar aí de dinheiro, tá bom? Muito tempo depois é que a gente vai chegar nas moedas que nós temos hoje em dia, que são basicamente moedas ou até mesmo notas feitas com materiais mais simples. No caso das moedas que nós trabalhamos aí, moedas de centavos, aqui no Brasil, né? Nós vamos ter moedas feitas, por exemplo, de cobre, feitas de latão, certo? Que não tem um mesmo valor, por exemplo, de moedas feitas de ouro, de prata, como era antigamente. E isso também não faz diferença. Por quê? O que importa hoje com relação à questão das moedas não é o valor do material que ela é feita, tá certo? Diferente como era no passado, o que importa é o valor que está escrito nessa moeda, tá certo? Isso aí é que vai determinar justamente o valor dela. Então, no passado, a gente vai ter aí essa questão do comércio, como eu falei, o surgimento das primeiras trocas diretas, a questão depois ali, ó, do surgimento das primeiras moedas, que seriam grãos ou coisas, objetos do dia a dia, que tem aí também a ver com a questão cultural e a questão da confiança. O surgimento das primeiras notas, dos primeiros dinheiros, certo? Que serão basicamente moedas que são padronizadas, que são reconhecidas por uma instituição, por um órgão, por um país, por uma nação, certo? E com isso vai se evoluindo aí essas notas cada vez mais para ganhar justamente credibilidade, certo? Bom, por hoje é só essa nossa aula de história, espero que vocês tenham gostado dela. Na próxima aula eu vou passar aqui uma revisão geral sobre tudo que a gente está trabalhando aí com relação à questão do comércio e vou tentar corrigir aí alguns pontos que ficaram em branco com relação justamente ao que foi falado, tá certo? Se você ficou com dúvida, não esqueça de perguntar no grupo e, é claro, também deixar aqui os seus comentários no YouTube. A propósito, se você está vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho ali para receber novas notificações, tá certo? Clicar no gostei se possível e, é claro, compartilhar com os seus amigos. Eu sou Michael se despedindo e até a próxima.